Olá, pessoal. Então, agora eu vou mostrar o segundo exemplo da nossa disciplina de Mecânica das Estruturas 2, no assunto de viga. A gente viu no primeiro exemplo uma viga biapoiada, só que ela tinha uma carga centrada no meio da viga. E agora a gente tem um carregamento distribuído. Então tem uma diferença. Então a gente vai ver que diferença é essa que vai ter no cálculo. O primeiro passo são as equações de equilíbrio, como a gente já viu, né? Então eu vou calcular o somatório das forças em x, a somatória das forças em y e o somatório dos momentos. Em um ponto específico, eu vou pegar o ponto A. Então tá aqui, eu escolhi o sentido positivo, o sentido horário. Somatório dos momentos em z do ponto A é igual a zero, que vai ser a carga VB vezes essa distância L. Como ela vai gerar um momento no sentido contrário ao que eu estabeleci, é negativo. Então tá aqui, ó, menos VB vezes L. O carregamento vai ser o seguinte: para a gente concentrar essa força no meio, a gente faz a área do gráfico. Eu acho que vocês já devem ter visto isso. Então a gente faz a área. Então vai ser Q vezes L. Então tá aqui, ó, Q vezes L. Aí a gente concentra a força no centro da viga, no centro da figura geométrica. E aí essa força no centro da figura geométrica, no centro da viga, eu calculo o momento, vezes essa distância, que é L sobre 2. Então tá aqui, ó, L sobre 2. E essa força está gerando um momento no sentido positivo, no sentido horário. Né? Tá aqui a força, e aí ela vai gerar um momento no sentido horário. Então, tá aqui, ó, QL vezes L sobre 2, menos VB vezes L, igual a zero. Então, eu vou isolar o VB, corto o L com L. Então, eu vou ter que o meu VB é QL sobre 2, meu VB. Agora, eu vou fazer a somatória das forças em Y igual a zero. Então, vai ter o VA para cima positivo, que eu escolhi para cima positivo, VB para cima positivo, e menos Q vezes L para a gente concentrar a força, né? Menos QL para baixo, então é negativo, igual a zero. Isolando o VB, a gente já descobriu quem é, né? Isolando o VA, eu vou ter que o VA é QL sobre 2. Então, deu o mesmo valor de VB, né? Isso acontece devido à simetria. A gente tem uma viga totalmente simétrica. Se eu cortar aqui, um lado é igual ao outro, né? Não vai ser por causa do apoio, né? Mas como H de B é igual a zero, então fica totalmente simétrica a minha estrutura. Então a carga ela vai se dividir exatamente para os dois pontos, os dois apoios. Então, encontrando a minha carga, minhas reações de apoio, eu vou fazer agora o diagrama de corpo livre, o segundo passo. E aí eu vou desenhar minha viga, vou colocar todas as forças nos seus sentidos corretos. Não vou colocar os apoios, vou colocar só as forças. E aí tá todo mundo aqui, ó, no sentido correto. E aí, daqui eu vou calcular no ponto C, o momento fletor. Momento, que é o terceiro passo aqui, ó. Momento fletor no ponto C é igual. Então eu vou pegar no ponto C, ou eu vou olhar para as cargas da esquerda, ou eu vou olhar para as cargas da esquerda. É como se eu tivesse também, era como se eu tivesse cortando a estrutura no meio. Eu vou olhar só para as cargas de um lado, ou então pelo outro. Eu estou olhando dentro da peça. O momento fletor é um esforço interno, de dentro da peça. Então, calculando o momento em C, vai ficar QL sobre 2 vezes a distância QL sobre 2, que está aqui, ó, QL ao quadrado sobre 4, né? Vezes, aliás, menos, né? Menos a contribuição desse carregamento aqui, ó, que é essa distância L sobre 2. Então vai ficar Q vezes L sobre 2 vezes L sobre 4, porque vai o L sobre 2, se eu dividir aqui no meio, ó, bem aqui nessa distância L sobre 2, então eu vou ter uma força bem aqui no meio, ó, quando eu multiplicar. Então essa força aqui no meio, ó, é Q vezes L sobre 2. E aí eu multiplico novamente essa força pela essa distância aqui, ó, que ficou. Que essa distância aqui, ela nada mais é do que L sobre 4. Eu dividi em 4. Então vai ficar QL sobre 2 vezes L sobre 4. Então tá aqui, ó, QL sobre 2 vezes L sobre 4. Negativo, porque essa força está gerando um momento no sentido anti-horário. E a gente já viu que se eu pegar esse ponto aqui, ó, e eu entortar essa viga para baixo no sentido dessa força, as fibras de cima, superiores, vão se tracionar e as de baixo vão se comprimir. E a gente já viu, no sentido correto, ó, que é negativo, né? Se eu tracionar as fibras de cima. O sentido correto é tracionando as fibras de baixo. Correto não, positivo, né? Então já vi que é negativo. Fazendo a conta, eu vou chegar que o meu momento fletor no meio do vão é QL ao quadrado sobre 8. Então achei o meu momento fletor. Agora eu vou calcular os cortantes. O cortante no apoio vai ser exatamente o apoio. Né? Tá aqui, eu até coloquei.
cortante em A, e o cortante em B vai ser negativo, porque vai ser pelas cargas da direita. E pela direita, o sentido do cortante eu não coloquei aqui, mas o sentido do cortante, ele é assim. Pela esquerda para cima é positivo, e pela direita para baixo é negativo. Aliás, para baixo é positivo, para baixo é positivo, né? E como esse aqui tá para cima, pela direita, então ele é negativo. Então, calculei. Agora eu vou calcular aqui no meio, né? Se fosse cortante no meio. Como não tem nenhuma força da mesma natureza do cortante, né? Já que tem um carregamento distribuído, então eu vou calcular somente nesse ponto mesmo, sem imediatamente à esquerda e imediatamente à direita, como a gente fez no exemplo passado. Então vai ficar cortando aqui no meio, né? Olhando pelo lado de lá. QL sobre 2 vezes L sobre 2. QL sobre 2 vezes L sobre 4. Aliás, é o cortante, não, me confundi. É o cortante. Vai ficar só mesmo QL sobre 2 para baixo e QL sobre 2 para cima. Me confundi. Então dá zero. Então o cortante no meio do vão é zero. Porque olhando para as cargas da esquerda, vai ter a reação e vai ter também a parcela de carregamento distribuído, né? Concentrado aqui, ó, QL sobre 2. Então dá zero. No meio do vão vai ser zero. Me confundi aqui um pouco, mas eu acho que ficou claro. Então agora a gente vai para o passo 4. Os diagramas de momento fletor e de esforço cortante. Como tem um carregamento distribuído, eu sei que meu diagrama de momento fletor é uma parábola, devido a ter um carregamento distribuído constante. Se eu integrar o carregamento, eu tenho o diagrama de cortante. Se eu integrar o cortante, eu tenho o diagrama de momento fletor. Então, como o meu carregamento é constante, se eu integrar dá linear, que é o meu gráfico do cortante, se eu integrar de novo dá a parábola. Então, eu sei que o diagrama de momento fletor é uma parábola. No meio do vão, eu já calculei. Deu QL quadrado sobre 8. Então tá aqui, ó. E aí eu traço a parábola do segundo grau. Nas extremidades eu sei que é zero, né? E aí tá traçado o diagrama de momento fletor. O diagrama de esforço cortante, a gente vai pegar primeiro na ponta. Qual é o esforço cortante no ponto A? Já achei aqui, ó. QL sobre 2 positivo. Então subo QL 2 sobre positivo. Na extremidade, no centro, eu achei que é zero. Tá aqui, ó. Zero. Na outra extremidade, eu achei que era negativo. Menos QL sobre 2, ó. Então eu desço o QL sobre 2. E aí eu ligo os pontos por um diagrama linear, uma reta. Porque, como tem um carregamento distribuído, o diagrama de cortante é uma reta. E o diagrama de momento fletor é uma parábola. Então é isso, pessoal. Bem fácil calcular. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam um e-mail. E aí eu vou tirar também na próxima aula. A gente tira essas dúvidas de vocês. E também vê mais coisa.